consciência, o texto vai dizer. Ele precisa ter o coração puro da má consciência, da culpa que o pecado traz sobre nós. E ter o coração purificado da má consciência não tem relação com algo que eu faça, mas isso é resultado da graça de Deus derramada sobre mim. Então, ter o coração purificado da má consciência. A culpa não tem mais domínio sobre nós, porque eu já não vivo pecando deliberadamente, porque eu fui salvo, e eu ajo como alguém que foi salvo, e eu estou crescendo espiritualmente. Eu posso até cair, mas a graça de Deus me levanta. E eu também não estou derrocada com relação à minha vida espiritual, não estou caindo todos os dias e parece que estou andando para trás. Não, estou andando em vitória sobre o pecado. Porque a graça de Deus me leva a isso. Aleluias. Amém, irmãos? E aí o último ponto, o corpo lavado com água pura. E quando fala a respeito desse corpo que é lavado, eu não posso deixar de fazer relação com aquilo que nosso Senhor Jesus vai dizer em João 15. Ele vai afirmar que a gente foi purificado, a gente é lavado pela palavra. E é por isso que a gente, em Cristo, nós temos tanta preocupação com isso, de estarmos agarrados, próximos da palavra de Deus. E isso é uma das coisas que a gente sempre diz: gente, vamos pregar expositivamente. Vamos pegar o texto e no texto, palavra por palavra, deixar ela ministrar o nosso coração. A gente tem essa preocupação. Então, nós sabemos que a palavra lava, a palavra purifica. Você sabe disso, irmão? Amém. Então, vamos se aproximar. Glória a Deus. Glória O a versículo Deus. 23 vai dizer: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, ele é fiel. E quando falamos a respeito de guardar firme nesse mundo de tantas mudanças, é importante dizer isso. Guardem-se firmes no mesmo lugar, nessa fé que vocês se converteram, vocês estão firmes, porque o Evangelho ele é o mesmo desde 2 mil anos atrás. Na verdade, Deus prega para Satanás o Evangelho, Gênesis 3,15, o próprio Evangelho. Então o Evangelho, a boa notícia é a mesma. Então, nesse mundo onde acontecem mudanças que são muito significativas, ano após ano as coisas vêm mudando com uma velocidade gigantesca, a sociedade vem aderindo valores terríveis, né? Mas não mude, irmãos. O Evangelho é o mesmo há um tempão. O maior tempão o Evangelho é o mesmo. E você vai chegar aqui, irmão, sabe o que você vai ouvir toda vez que chegar aqui? O Evangelho. O Evangelho. 2025, um ano do Evangelho sendo pregado. 2026, um ano do Evangelho sendo pregado. 2027, um ano do Evangelho sendo pregado. A gente só tem uma mensagem para pregar: é o Evangelho. Amém? Você está comigo, irmão? Amém. Amém. Então, quando nós não congregamos, sabe o que a gente faz? A gente peca. Não congregar é pecar. Olha para o versículo 26. A gente leu até o 25 falando a respeito de comunhão. E no 26 ele vai dizer: porque se continuarmos a pecar, e é pecar de propósito, é pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, da importância de congregar, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, não congregar é Pecar. Eu não gosto de fazer isso, não, mas você vai virar para a pessoa do seu lado, porque você precisa sair daqui sabendo disso. Não congregar é pecado. Olha aqui, gente, olha por favor. Olha, eu já só Não congregar é pecado. Todo mundo. Fica ninguém sem olhar no olho de ninguém. Não congregar é pecado, pô. Não congregar é pecado. Então, assim, conhecedores de que a aliança é superior,
que a promessa é superior, que o mediador é superior, por que eu não congrego? Por que eu não me importo em se reunir com a igreja de Jesus, com o povo lavado, redimido? Então, talvez seja evidência de que eu não fui salvo, onde eu tenho que começar a analisar minha vida, colocar minha vida aí, né, no eixo, falar, não, talvez eu não seja convertido, talvez eu precise converter. Misericórdia. Então, queridos, quem entende que Jesus é o Senhor, congrega. É impossível, mas assim, é impossível você pensar no cristão do primeiro século e falar assim, eu estou em Cristo, eu nasci de novo, eu sou regenerado, mas não congrega. Que parada doida é essa, irmão? Que doideira é essa? É igual de semana passada, colocar um crente do primeiro século e um crente do século XXI para conversar, eles vão sair no tapa, um vai matar o outro. O crente do primeiro século congregava e estava sendo morto, de gente sendo morta, gente pendurada na estaca e botava fogo no cara, o cara estava sendo morto porque congregava, gente. E agora a gente prefere ficar na nossa casa, pijaminha, ventilador, ar-condicionado, TV, escolher o pastor que vai ouvir, Zé Fernandes, David Leonardo. Você escuta, para, por favor. Então, enfim, sabe? Enfim, é triste, irmão. Eu falei semana passada, vou repetir mesmo, não quero nem saber. Se eu estava aqui, se eu ouvi música. Hebreus 10, o escritor aos Hebreus, congrega. É importante congregar. Você tem que congregar. Aí vai falar Hebreus 11, heróis da fé. Uns foram cerrados no meio, uns foram apedrejados, uns mortos ao fio da espada. Porque congregavam. Porque se converteram à fé. Hebreus 12 está falando da bênção que é congregar. Então, sim, o escritor dos Hebreus estava botando na prova o povo mesmo, falando assim, ó, mesmo suando sangue, vocês vão congregar. E você não soa sangue, irmão. Que coisa maravilhosa, né? Por que você deixa de congregar, irmão? Por que, irmãos? De congregar não resume congregar sendo domingo de noite. Em nome de Jesus. Congregar, se não se resume a ser somente uma reunião que a gente faz no domingo de noite. Não é. A gente precisa repensar, não precisa? A respeito da nossa fé, quem precisa repensar? Todos nós, irmãos. Vamos para mais? Vamos? Amém. Vamos lá. Então, o texto vai dizer, então guardem firmes a confissão da esperança. Você está comigo aqui, Bruno? Tá? Bruno é mais esperto que eu, antes de eu falar o que já está. Guardem firmes, Bruno. A confissão da esperança deve ser 22 e 21. É o 23, vai lá. Mantenham firmes. Está certo, né? A esperança que confessamos. E assim, é interessante que o texto aqui, ao invés de falar mantenham firmes a fé de vocês, ele vai falar mantenham firmes a esperança. E são palavras muito próximas, elas podem ser, né, colocadas, você tira a palavra fé e coloca a palavra esperança num contexto, você vai ler, vai ser a mesma coisa, elas são intercambiáveis, você pode tirar uma e colocar a outra, parece que você está falando a mesma coisa do texto, não vai mudar o sentido do texto. Então, só que a palavra que o escritor vai dizer aqui mantém firme a confissão da esperança, e tem todo sentido, porque no versículo 25, olha aí, você está com a Bíblia aberta no versículo 25, no finalzinho ele vai falar assim, porque o dia do Senhor se aproxima, porque o dia do Senhor se aproxima, mantém firme a esperança de vocês. Porque olha só, hoje no tempo que nós estamos, quando eu falo de fé, eu olho para trás, no campo da história, na linha
por Cristo que morreu por nós. Quando eu falo de esperança, eu olho para frente e aguardo, com o coração cheio de expectativa, porque Cristo voltará. E quando ele fala a respeito de comunhão, ele está falando, vocês precisam congregar, porque o dia do Senhor se aproxima. Então, para aqueles que têm esperança, nesse dia, eles congregam. Se você sonha da comunhão dos santos, talvez você não compartilhe da mesma esperança que os santos. Faz sentido o que você está falando? Faz todo sentido. Eu vou falar da Paola está falando isso comigo agora ali fora. Assim, eu no domingo eu não posso deixar de vir porque, sei lá, acontece tantas coisas, eu preciso estar aqui. Isso daí é o quê? É uma materialização de que a Paola está se comprometendo, se dobrando ao Evangelho. Que ela entendeu, ela está entendendo. Na verdade, que nós estamos entendendo. E a gente está nessa vida progredindo dia após dia. Então isso é evidência de que ela está se submetendo ao Evangelho. Então o povo que tem esperança no retorno de Cristo Jesus, ele congrega. Ele está junto, ele está se reunindo na glória que está por vir em Cristo. Porque, irmão, o céu vai se abrir. Ele não olha para a gente. Amém? Amém. Guardei, fiz a confissão da nossa esperança. E o versículo 24 vai dizer: também consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Nós poderíamos trocar a palavra consideremos como também vamos estimular uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E assim, a igreja de Jesus, irmãos, ela está de olhos atentos, porque ela deseja enxergar a necessidade daquele que está do nosso lado. E o texto vai dizer que nós devemos estimular uns aos outros a isso. Porque quando nós olhamos para um irmão com necessidade, o que você faz, irmão? Nada. E você não faz nada na necessidade do outro, é estranho o cristianismo que você conhece. Está fora dos padrões das Escrituras. Então a necessidade do outro irmão mexe com toda a comunidade e com todos os santos. Na terça-feira a gente partilhou 1 Tessalonicenses 5. E aí a gente usou um versículo aqui que me fez lembrar muito. Eu vou associar ele a esse versículo 24, que vai dizer o seguinte: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes. Aqui a gente tem uma necessidade que é assim, de cunho pessoal e de talvez de uma condição do ser, né, da pessoa. Uma pessoa desordenada, ela deve ser admoestada. Uma pessoa desanimada, ela deve ser consolada. Uma pessoa que está fraca, sem fôlego, ela precisa ser amparada, e nós devemos ter paciência com todos os irmãos, e isso não deixa de ser necessidade. Então, assim, nas necessidades que surgem ao nosso lado, com relação aos nossos irmãos, o que você faz, irmão? Você finge que você não viu? Você finge que não é com você? Irmãos, a gente confunde o amor de Deus, e mais uma vez, vamos trazer o significado do que o termo bíblico realmente tem. Que o amor de Deus, às vezes, não é o que a gente fala que é amor para nós. Às vezes, preciso de amar. Esse amor não tem nada a ver com o amor de Deus. Qual é o amor de Deus, irmão? A gente às vezes tem a dificuldade, a gente
platoniza, nem sei se essa palavra existe, mas o nosso amor é um amor platônico, mas não é o amor das Escrituras. E quando a gente precisa exortar o irmão, consolar o irmão, por vezes a gente prefere fugir de conversas difíceis. E aí sabe o porquê que a gente foge de conversa difícil? Sabe o que sai dos nossos lábios, irmãos? É porque eu amo. É porque eu amo tanto ele que eu não vou ofender ele. Você não ama nada. E se você amasse, você sentava com ele e submetia a ele as Escrituras. Amém? Amém. Porque se você não pega seu irmão, e talvez está andando de forma desordenada, e o exorta, não porque você é melhor que ele, mas à luz da Bíblia também, você não deve exortar da sua cabeça, porque ultimamente o que mais tem acontecido é a pessoa, eu acho isso, então você tem que submeter a isso. Não, a Bíblia diz isso, então você submeta a isso, em amor. Mas isso é amor, mas é por medo da gente ofender o irmão, a gente foge de conversa difícil. E realmente é difícil, irmão. Tem tipo de conversa que é difícil, mas é necessário. É necessário. Ou a gente encarna o Evangelho ou desiste. Melhor. Então vamos olhar para a Escritura e vamos viver uma vida, né, de acordo com ela, porque o amor bíblico, ele é ação. O amor, sei lá, platonizado, o amor platônico, melhor, ele é sentimento. O amor bíblico é o quê? Ação. Então, confronto a gente vai viver. A gente vai viver. Porque se a gente não viver algum tipo de confronto, a nossa vida não transforma, irmãos. Sabe? Às vezes a gente está em algumas situações e a gente nem percebe que está falhando com Deus e é necessário o irmão do nosso lado. E aí você não vai falar porque você ama. Hipocrisia, irmãos. Fala porque você ama. Fala, cara, a Bíblia diz isso, então eu te amo, então melhor a gente se submeter a isso. Então é necessário agir, tá bom? 1 João, capítulo 3, versículo 18 vai dizer: filhinhos, não amemos de palavras. Filhinhos, não amemos de palavras. O amor de Deus, amor pregado nas Escrituras, ele está relacionado a boas ações. Então aí o texto vai dizer, né, de incentivar ao amor e às boas obras. E o que significa isso, queridos? Incentivar é gerar situações onde a gente pode exercitar o amor e as boas obras. Vamos fazer isso? Vamos, igreja? Vamos fazer isso, irmão? Está disposto a fazer isso? Versículo 25, e a gente está indo para o fim, diz: do dia do Senhor que se aproxima, e ele já disse, Cristo voltará. Aquele que tem esperança congrega, aquele que tem esperança do romper dos céus em glória, da parousia de Cristo retornando, ele vai congregar. Quantas horas, irmão? 8 horas e 33 minutos. 33? Muito obrigado, Samuel. E a gente vai só, eu só vou dar uma pincelada, não vou conseguir terminar. A gente tem até na cultura de acabar aí 8h40 no máximo. A gente tem aí no finalzinho. Mas eu vou terminar só a última página aqui do sermão. Mas vamos lá. E nessa formação da comunidade espiritual, irmãos, a gente precisa olhar para o texto de Atos. O texto de Atos é muito importante, porque a gente olha para a vida da igreja nascendo ali no primeiro século e como era, né? E Atos 2, depois do derramamento do Espírito, vai dizer: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, primeiro, olha para esse texto de Atos 2, e, cara, o escritor vai dizer o seguinte, Lucas aqui, né? Todos criam. Então, para ter comunhão, precisamos
crer vai de encontro com aquilo que eu disse na introdução do sermão. Se não cremos em Cristo, se não estamos em Cristo, não podemos viver nenhum nível de comunhão com o irmão. E não somos bem resolvidos com Deus, porque não estamos em paz com Deus. Estamos em guerra, não fomos reconciliados pela obra de Cristo. Então a nossa relação com Deus é péssima. Então preciso primeiro me relacionar bem com Deus, me converter, me dobrar ao senhorio de Jesus. E aí, essa união ela é fundamentada em Efésios capítulo 4. Porque quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, a gente já falou isso daqui, esse texto já foi pregado aqui, ele vai falar o fundamento da união, da unidade do povo de Deus. Ele vai dizer, há somente um corpo, um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e há um só Pai. Isso fundamenta a nossa unidade. Se falta uma desses pontos aqui, não tem como ter unidade, porque na verdade a gente está vivendo não na luz do Evangelho. Então só tem um Pai, só tem um Senhor, só tem um batismo, só tem uma fé, só tem uma esperança, só tem Cristo, enfim. Então, esses são os fundamentos da nossa fé. Então, os que criam tinham tudo em comum, juntos tinham tudo em comum. Primeiro é necessário crer, e isso fundamenta a nossa fé. E por isso a gente se diverte de quadrilha, de facção, de associação, de clube, de futebol, enfim. É isso que nos une. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, eu vou terminar agora. A comunhão, ela vai se fundamentar. É bonito dizer na mesa, é bonito dizer que a comunhão se fundamenta nas relações. De fato, se fundamenta. Mas principalmente, a comunhão se fundamenta na luz. Sem luz, é impossível ter comunhão. Sem verdade, é impossível ter comunhão. Se sacrificarmos a verdade para vivermos a unidade, nós não teremos nem a verdade e nem a unidade. Então, comunhão se vive na luz. Glória a Deus. Aleluia. Vivamos na luz. Busque estar com seus irmãos. Não viva só sendo pré domingueiro. Terça-feira a gente se reúne aqui na igreja, até Deus permitir, porque a gente já tem entendido de Deus e a gente vai começar a se reunir nas casas. E vai um caminho um pouco para a direita, um caminho um pouco para a esquerda. A gente vai novamente, falar, na verdade, novamente se unir, no domingo e um dia de semana, pelo menos. E aí, nesse lugar, ao estar nas casas dos irmãos, a gente nem vai estar olhando tanto para a nuca, Porque o grupo é pequeno, embora a gente sejam poucos, nós somos poucos, Então é mais fácil a gente ter comunhão e tudo, mas no lar, eu creio que isso vai se fortalecer muito mais. As raízes serão mais profundas, a gente vai sentar talvez numa mesa, talvez numa roda, e a gente vai poder olhar no olho de todos que estão ali, não mais na nuca. E aí a gente vai conseguir, de fato, abrir o nosso coração para os irmãos e contar das nossas debilidades, e ser fortalecido, ser encorajado, ser exortado, ser consolado, enfim, irmão. Aleluia. Viver de igreja.